Se você não acredita em milagres, pode pular esse vídeo, porque hoje eu vou contar para você a história dessa casa que deu origem ao espaço do OpenMaker. E o OpenMaker é esse estúdio de gravação de audiovisual e de música que você também pode ver aí que ele é utilizado como ateliê ou mesmo espaço para aprendizado de tecnologia, onde a gente ministra oficinas e que cedia também a OSC dispensado dos apriscos. E para começar é importante explicar que na verdade eu nunca juntei um centavo sequer para comprar imóvel nenhum, nem mesmo essa casa, que na verdade eu nunca quis morar nela, porque para mim ela sempre foi grande demais. Mas o plano que Deus teve para mim e para minha família não foi exatamente aquilo que eu tinha planejado. E tudo começou numa época em que eu ainda trabalhava como professor em uma escola e preenchia minha grade com uma quantidade mínima de horas para eu poder me dedicar também a ministrar a palavra e fazer visitas para as pessoas em que minha esposa e eu costumávamos ir, principalmente aos finais de semana. Acho que é mais fácil para você entender que a gente fazia reuniões de casa em casa, ou seja, não participávamos mais de nenhuma instituição religiosa. E esse movimento a gente começou por volta do ano de 2003 e foi a partir do ano de 2008 que eu recebi um chamado missionário de largar a profissão que eu tinha. Naquela época, minha esposa e eu morávamos de favor num apartamento que era da minha sogra. E isso atrapalhava os parentes da minha esposa, porque muitas vezes eles queriam utilizar o apartamento para descansar e a gente sempre estava recebendo os irmãos, que seja para fazer uma reunião ou compartilhar alguma palavra dentro da casa que a gente morava de favor. E foi a partir dessa necessidade de receber os irmãos, as pessoas de casa em casa, que o meu cunhado decidiu dar um apartamento para Patrícia e para mim, para que pudéssemos fazer essas reuniões e receber as pessoas. Então ele nos deu um apartamento no último andar do mesmo prédio em que tinha o apartamento da minha sogra. E a gente viveu ali por alguns anos. Foi nessa época também que a gente abrigou duas pessoas que moraram com a gente por volta de 10 anos, eu acho, que foi a Miriam e a Luciana. Mas aconteceu que num belo dia, Deus falou comigo e disse para eu pegar o carro e sair pela estrada, porque ele me mostraria um lugar. Foi aí então que ele me mostrou a rotatória que fica aqui na região do Parque P, no quilômetro 19,5 da Raposo. Um bairro bem mais periférico, porque ele fica na divisa com Cotia, Taboão da Serra, Embu das Artes, Osasco. E foi nesse lugar que Deus disse para mim que eu deveria procurar algum lugar nessas redondezas para que eu viesse me mudar. E imagina eu pensando qual seria a reação da minha esposa. E é claro que quando eu contei isso para minha esposa, ela não concordou, afinal de contas. O apartamento da mãe dela ficava no mesmo prédio, a empresa ficava na mesma rua e a escolinha do Jaime, meu filho mais velho, também ficava ali no mesmo quarteirão. Então eu trouxe a Patrícia para conhecer algumas casas que estavam sendo alugadas na região e a gente deixou o apartamento que a gente tinha ganhado para vir morar de aluguel aqui no Parque P. Isso aconteceu no ano de 2011 e você pode pensar que foi uma loucura completa, mas foi a partir desse ano que tudo começou a acontecer. Foi a partir daí que o casal Fernando Didi e Clarissa decidiram se mudar também para essa região e a Claudete e o Nicolas também. Na verdade, até mesmo o Luiz Ronaldo e a Fernanda vieram morar no bairro, mais precisamente na nossa própria casa, junto com a Miriam e a Luciana, que também moravam com a gente. Isso aconteceu porque o Luiz e a Fê tinham vindo de uma missão lá de Moçambique. E quando eles foram para lá, eles tinham feito a doação de todas as coisas que eles tinham dentro da casa. Então eles não tinham lugar para morar e nem móveis. Então eles ficaram com a gente mais ou menos por um ano. E quando a Fernanda ficou grávida, o Luiz tomou a decisão de sair de casa para encontrar algum lugar onde eles pudessem realmente ter o seu próprio lar. Mais ou menos no ano seguinte, a gente começou a perceber diversas palavras proféticas de pessoas que vinham até mesmo de lugares diferentes, dizendo que a gente precisava mudar de casa ou até trazendo revelações sobre a necessidade da gente vir para essa casa onde está hoje o OpenMaker. Por exemplo, com sonhos dizendo que nessa casa haveria
um jardim com flores assim assado, que era especificamente o que a gente via aqui na fachada dessa casa. Houve um outro sonho que também dizia que nessa casa existia uma árvore frutífera, uma mangueira, em que dela se alimentavam muitas pessoas. Enfim, depois de diversas revelações e a gente não tendo dinheiro para comprar essa casa, a gente perguntou de novo para o meu cunhado, que tinha doado o apartamento para a gente, se ele poderia ficar com o apartamento para que a gente pudesse vir morar nessa casa. Então ele compraria essa casa para a gente e ficaria com o apartamento que ele tinha dado para a gente de volta. E se isso não fosse plano de Deus, é claro que ele não ia aceitar. Mas como o valor daquele apartamento no Caxingui, que tinha supervalorizado, e os imóveis aqui que tinham muitos à venda e não estavam conseguindo vender, estavam com preços baixos, acabou ficando mais ou menos elas por elas. Então ele decidiu fazer isso pra gente. E o interessante foi que somente depois que a gente comprou a casa que a gente percebeu que realmente a mangueira estava plantada ali no jardinzinho que fica aqui no fundo do OpenMaker. E esse espaço que você viu hoje aqui, na verdade, sofria problemas diversos com relação à infiltração e até mesmo alguns alagamentos que a gente teve aqui. Mas depois de muitas reformas é que você pode ver que esse espaço hoje está em pleno funcionamento. Antes de ter esse espaço que você viu aqui, a gente já fez diversas reuniões de igreja nas casas em que enchia de gente nesse lugar. Já fizemos ministrações de libertação de pessoas que estavam endemoniadas, além de diversas gravações musicais de músicas que a gente já tinha composto há anos atrás. A gente acabou até fazendo uma festa de casamento nessa casa. Então aqui a gente já teve reuniões com mais de 100 pessoas. A compra da casa saiu no ano de 2013, mas foi no ano de 2019 que a gente abre oficialmente o OpenMaker. Mas é em 2020 que esse espaço definitivamente passa a estar aberto ao público para atender todos os tipos de pessoas, desde os mais vulneráveis até aqueles que têm melhores condições sociais. Qualquer tipo de pessoa, independentemente da opção sexual, de cor ou de qualquer estilo musical que queira gravar aqui as suas músicas nesse espaço. E enfim, numa época em que a gente foi abençoado com muitos recursos financeiros, as reformas aqui nesse espaço foram feitas, o próprio piso foi trocado, aos poucos as crianças decidiram fazer projetos artísticos e também pintaram as paredes, e a gente foi transformando esse espaço nisso que você viu hoje. Isso tudo explica também porque eu costumo dizer para as pessoas que eu não considero essa casa como sendo minha, porque Deus permitiu que a gente ganhasse esse lugar e pudesse investir nas pessoas que Ele quer e ajudar as pessoas que Ele tem trazido para serem abençoadas com a gente nesse espaço. E hoje o meu cunhado não tem as mesmas condições de poder contribuir com esse trabalho missionário, mas Deus continua cumprindo com a palavra dele, trazendo todo o sustento que é necessário. E se você gostaria de saber mais como Deus faz esse sustento missionário ser possível nos dias de hoje, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu gravei a respeito desse assunto e a gente se vê então nas próximas histórias. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!